Quando a gente pensa na inflamação, primeiro a gente tem que cair a real. O que é a inflamação? Ela é uma resposta do nosso organismo por algum ataque, como se fosse uma resposta de um exército. Esse exército, ele não é composto de um único tipo de soldado. Ele é composto por inúmeros soldados. Você pode chamar um ataque da marinha, você pode chamar um ataque aéreo, você pode chamar um ataque do exército de trincheira. Nós temos um exército gigantesco. Essa resposta, ela nunca é única. Então existem muitas pessoas aí que a gente está considerando células que participam desse processo de uma maneira muito peculiar. Quando a gente pensa nesse exército, existe uma gama ampla de respostas diferenciadas nesse nosso exército. E para a gente reconhecer essa ampla gama, nós precisamos estar aberto a não um conceito. A inflamação, ela não é um conceito, ela não é uma coisa única, específica, que a gente tem uma noção de como a inflamação é. A inflamação no fulano pode ser assim, no ciclano assado, no ciclano assado. A inflamação, ela pode ser inespecífica. Vamos pensar na resposta do covidão. Se ela é inespecífica, a gente pode considerar que essa inflamação vai sair destruindo tudo, igual acontece com a primeira resposta do covidão no sistema imune inato, que é uma resposta totalmente inespecífica. Vem o exército dos porradeiros, que são as células fortes, e sai batendo em todo mundo, passando fogo geral. Quando você passa fogo geral, você vai ter o ônus e o bônus disso, né? Você tem um ônus de você queimar também gente, células, matar tecido que você não queria matar, tecido são, e você vai ter o bônus de tentar se livrar do agressor. Então, é aquela reação que eu sempre falo, que você chega na tua casa, tem um sujeito sentado no seu sofá, você não sabe quem é o sujeito, você tem duas coisas: ou você pergunta quem é, ou você pergunta pra alguém quem é aquele sujeito, ou você vai sair dando um tapa na orelha do cara. Pode ser que aquele sujeito tava lá pra te ajudar e não pra te atrapalhar. Você já saiu queimando tudo. Então precisa tomar um pouco de cuidado com a nossa resposta inflamatória. Às vezes, a resposta inflamatória é um tiro pela culatra, o que acontece no covidão com as chuvas de citocinas. Nosso corpo está tão afoito para nos livrar do vírus que começa a produzir um monte de mediador inflamatório, e aí, resultado da história, você queima, né, todo o jardim da sua casa. Você mata o invasor, mas você acaba com a casa também. Então isso é o que acontece quando a gente tem uma resposta não específica. Mas algumas vezes no nosso organismo nós temos uma resposta muito específica, uma resposta direta ao alvo. Então uma resposta que é basicamente feita para aquele momento, para aquele invasor. Então essa resposta é uma resposta altamente refinada. É uma resposta que a gente tem que ter uma leve memória. Quem é aquele agressor? Eu me lembro uma vez que entrou na minha casa um cara que tinha o cabelo comprido, vestia um casaco assim. Eu vejo esse cara na minha sala, eu já sei quem é e vou atacar ele da maneira que eu achar bem conveniente. Então, resumindo, existem muitos tipos de inflamação, muitos tipos de resposta inflamatória, muitas células envolvidas na inflamação, e a gente precisa entender um pouco como funciona essa inflamação para poder estar aberto a todos os sinais. Tem inflamações, como a gente vai ver, que falam muito alto, você já sabe o que está rolando. E tem inflamações que são silenciosas. É o famoso o filho chora e o pai não vê, né? A inflamação que está rolando um desastre, está rolando uma resposta do corpo, está rolando uma agressão, mas você não percebe, então a gente não se dá conta. Como então reconhecer uma inflamação? Se a gente voltar na formação clássica de um médico, um profissional da área da saúde, a gente, pela hierarquia acadêmica, aprende que a inflamação ela vem acompanhada de 4 sinais principais e uma consequência que às vezes está presente. Esses 4 sinais são dor, calor, tumor e rubor. O que significa isso? Quando você, por exemplo, tem uma espinha é uma inflamação, você tem ali um abscesso, né? Você tem uma infecção e uma inflamação. O que você tem na espinha? A espinha fica alta, você palpa a espinha, então você tem tumor. Quando você palpa, aperta a espinha, ela dói, você tem dor. Quando a espinha ela aparece, ela está bem mais vermelha do que a pele normal, você tem rubor, vasodilatação. E se você colocar a mãozinha, você percebe que aquela espinha é mais quente. Então você tem os 4 sinais principais da inflamação, e o quinto, que é uma consequência, é a perda da função, se essa inflamação é muito parruda. Esse é o conceito que a gente tinha aí nos últimos anos, aí, até, sei lá, umas 2, 3 décadas atrás, a gente achava que a inflamação era isso apenas. E como toda medicina, nem sempre o médico, né, e me coloco no meio, tem uma resposta rápida. Nossa, percebemos isso e já mudamos nosso conceito. Não, porque a medicina acadêmica ela é extremamente demorada, né? Existe ali uma descoberta, uma noção de que algo é diferente, até a medicina como unanimidade fazer a curva demora-se muitas décadas, né? A gente leva muito tempo para que a medicina aceite algo de uma forma um pouco mais pesada, que endossem de uma forma um pouco mais na maioridade. Então a gente vê isso, por exemplo, em alguns casos, né, que os médicos indicavam marcas de cigarro, né? Aquele cigarro, esse é o melhor, esse é o tostadinho do bom, esse cigarro é indicado pelo doutor fulano de tal, esse aqui é o cigarro que menos dá
efeito rebote. Então imagina que há poucos anos atrás os médicos indicavam aí qual era o cigarro que menos impactava. E hoje, quando a gente fala de inflamação, nós temos inúmeros espectros de médico. Aquele que acredita que a inflamação é dor, tumor, rubor, calor, e aquele outro que já acha que a inflamação é tudo também. Eu acho que, obviamente, depende muito da área que você trabalha, mas hoje a gente sabe que a inflamação, ela pode ir muito além disso. A inflamação, ela está conectada com inúmeros fatores externos, como a gente vai ver até o final dessa live. Então, a inflamação ela pode se apresentar de inúmeros espectros, inclusive com brain fog, que tem praticamente a ciência acadêmica nem reconhece que existe o brain fog. Quando a gente está aberto a percepções além do que toda a ciência já endossou, a gente começa a considerar a inflamação um outro aspecto. A inflamação não é só aquilo que a gente aprendeu há alguns anos atrás. A inflamação vai muito além disso.